mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os irmãos de sangue de Jesus. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. E disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Agora ele vai narrar aqui a traição de Judas. Mas o que eu queria destacar aqui, irmãos, nesse texto é o seguinte: antes que descesse o Espírito Santo, inaugurando a igreja ungida na terra, eles estavam fazendo o que reunidos? Orando. A descrição dos apóstolos, né? Aqueles que foram santos, separados por Jesus, Maria, as mulheres que não são nominalmente aqui descritas, e até a parentela de Jesus estava lá nessa reunião. Até o dia de Pentecostes, eles se reuniam constantemente em oração. Amém? Todo mundo entendeu? Isso é importante para a gente entender que o culto primitivo, ele nasce de um culto de oração. A base da igreja é a oração. Não é outra coisa senão oração. Avança para mim aí. Pode-se dizer que a igreja nasceu em meio a um culto de oração. Também havia louvores a Deus e ao Salvador. Então, o que rolava naquele culto? Não necessariamente, não há indício de pregação nesses cultos, esperando a vinda do Espírito, mas muita oração. Ok? Essa é a ênfase desse preâmbulo, dessa espera da promessa. Um culto de oração. Mas também, o texto de Lucas narra, depois que Jesus subiu ao céu, eles voltaram felizes e começaram a ter um comportamento de culto com adoração. Então tinha oração e tinha louvores. Pela investigação dos textos, a gente consegue ver, remontar que tinha oração e tinha louvores. Lucas 24, 52, 53. Vamos lá? Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, fazendo o quê? Louvando a Deus. Atividade da igreja inicial: louvar e orar. Qual era a base da reunião? Louvor e oração. Oração e louvor. Ok? Deu para resgatar isso do início da igreja? Então, o louvor fazia parte, né, do culto e oração. Vimos ali Paulo dizendo que também tem doutrina. E também haviam manifestações dos dons, ordenadamente. Vamos ver isso devagarinho. Quero construir na mente de vocês a simplicidade. Não tem nada muito complexo. Avança aí para mim. Lembram que quando ministrei sobre louvor, algumas aulas atrás eu coloquei esse vídeo de um filme, que é muito bem representativo de como seria simples a reunião. Até porque a maioria das reuniões era escondido do Império Romano. Então não podia fazer assim muito estardalhaço. Não tinham muitos instrumentos. Não deveria ter equipe de louvor. Deveria ter uma pessoa ou outra que era escalada para trazer o louvor ali naquele local. Um cantor, né? Uma cantora. Há registro na história da igreja primitiva dos cantores. Não há muito registro de músicos. O rei Herodes começou a perseguir algumas pessoas. De novo, para sentir o clima de um culto primitivo. Ih, deu ruim. Voltou. Está sem som? A gente vai ouvir o cante que não tem som? Da outra vez só o som. Volta aí de novo. Agora tenta abrir de novo, filhão.
Foi? Mas a imagem está aí. Found the stone Tá meio baixinho, mas dá rolled away, the great stone was rolled away, and we entered into the sepulchre, and found not the body of Jesus. And lo, a voice spake to Está us, cantando a crucificação de Jesus. saying, Why seek ye the living among the dead, among the dead? Now upon the first day of the week, very early in the morning. Pode passar, varão. Tá bom, né? Deu para sentir o clima, não deu? Como era um culto simples, muito simples. Não sei como é que filmaram isso há 2000 anos atrás, né? Não tinha energia elétrica, não tinha câmera. É porque não foi há 2000 anos atrás, esse filme era da década de 50. É um filme. Isso aí é um filme que eu recomendo ver, muito bacana, chamado Manto Sagrado. Muito bom. Ah, eu não gosto de filme velho, pastor. É velho, mas ele é bom, viu? E mostra a perseguição da igreja primitiva. Avança aí para mim. O anjo tocou no ombro de Pedro, acordou e disse: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Esse texto aí mostra claramente, nessa passagem aí, que enquanto Pedro estava nas mãos de Herodes preso lá, o que a igreja estava fazendo? Orando. Simplesmente orando. A oração era a base de tudo. A reunião era de oração. E louvor. Ela se compunha ali a raiz da igreja primitiva. Não tinha muitas outras modalidades. Ok? Reuniões se davam nas casas, com forte ênfase nas orações, como foi a ocasião em que Pedro estava preso e foi liberto sobrenaturalmente com a ajuda angelical, Atos 12, 1 a 17. Quando, sob pressão, as reuniões eram simples. E tinham que ser simples. Quero dar o contexto para vocês. A igreja era perseguida, era contra a lei, era perseguida pelos próprios judeus e era perseguida pelo Império Romano. Isso limitava bastante as reuniões. Elas tinham que ser tranquilas, dentro de uma casa, tá certo? Não podia chamar muita atenção. Então, originalmente, os cultos eram simples. Não faziam estardalhaço. Não tinha a amplificação que tem hoje. Coisa bem simples, básica, cheia de fervor, mas muito simples. Amém? Avança aí para mim, filhão. Quando irrompeu uma grande perseguição em Jerusalém, após o martírio de Estevão, milhares de discípulos se dispersaram por toda parte, levando consigo a fé. Atos 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso aqui é interessante você perceber, que eles não saíram pregando para o mundo inteiro. Estavam pregando somente para judeus, num primeiro momento. Na sequência desse texto, diz que alguns começaram a pregar também para os gentios. E aí houve grande alegria, porque os gentios também receberam a fé. Mas percebam que essa restrição de só pregar para os judeus
Era medo. O Senhor havia dado a palavra de ordem, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Era para pregar a todo mundo. Mas como o clima era de perseguição e tribulação, eles só pregavam na oculta, nos cantinhos. Entenderam qual é o clima que a igreja viveu nesse momento? Então, por isso a pregação não era sistemática, não faziam nada à luz do dia com clareza, era tudo meio secreto. Aqui está a igreja reunida mais uma vez em cultos fechados. Cultos mais fechados, aqui só mais para judeus. Depois que começou a abrir para os gentios. Avança aí para mim. Culto cheio de dons espirituais e ordem. Dom espiritual não é sinônimo de desordem. Com a expansão do evangelho para o mundo gentílico, primeiro havia restrição de só pregar para judeu. Depois começou a se pregar também para os gentios. Agora tinham dezenas de milhares no mundo todo. E já não eram só judeus. A maioria agora é gentia. Então se espalhou para um gentio. Muitas igrejas se estabeleceram. E dentre elas se destacou a igreja em Corinto. Corinto, uma cidade portuária. Que era entreposto de navios. Porque era poderosa em manifestação dos dons espirituais. Ainda que sofria o mal de ser uma igreja dividida. O apóstolo Paulo dá então direções para o bom andamento dos cultos, numa igreja efervescente e desordenada. Nela vemos o que ocorria nas reuniões de culto na igreja primitiva. Então, dando contexto, vocês já conhecem, a igreja de Corinto ela tinha uma característica de ter todos os dons, ou muitos dons. Paulo alista o número de dons na carta aos Coríntios, mas ao mesmo tempo que ela manifestava muitos dons, ela era uma igreja dividida. Uns eram de Paulo, outros eram do grupo de Cefas, de Pedro, outros eram de Apolo. Imagina você uma igreja que não há unidade, que tem vários grupos sectários e antagônicos, na hora do culto. Qual é o grupo que vai prevalecer no culto? É o grupo de Pedro? É o grupo de Paulo? É o grupo de Apolo? Como é que ia ser essa disputa de espaço na hora do culto? Então Paulo, ele, sabendo que a igreja estava nesse contexto, e tinha muitos dons, ele começa a ordenar o culto para que cada um assuma uma posição no culto, né, delimitada, porque senão teria uma verdadeira guerra de vasos. Ia ter gente profetizando daqui, profetizando de lá contra o grupo daqui, ia ser uma loucura. Paulo então orienta a igreja, isso fica para todas as igrejas, como organizar a bagunça. Como é que é isso? Vai todo mundo profetizar ao mesmo tempo, vai todo mundo falar em língua ao mesmo tempo, vai todo mundo, daqui a pouco começa a pregar num canto, começa a pregar no outro, na mesma reunião, não pode. Então, Paulo dá orientação de como proceder no culto. 1 Coríntios 14, 26 a 40, vamos lá? Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem cântico, outro traz doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2. Aí complicou, né? Imagina uma igreja relativa, grande, média, com um monte de gente que sabe falar em línguas estranhas, que tem o dom. Um monte. Antes estava todo mundo falando embolado junto. Aquela bagunça. Aí Paulo fala, ó, 2. Sabe quantos vão falar no culto nessa noite? 2. Você fala em línguas estranhas? Fala em língua misteriosa com Deus? Falo. Só 2.
Escolham 2 só para falar. Paulo dá uma enxugada naquela bagunça. Compreenderam? Antes estava uma disputa. Agora, 2. 2, que mais? Quando muito, 3. Aí limitou de vez. Só dou de exceção mais 1. 3. Não é 4, não é 10. É 3, no máximo. Então, Paulo dá uma freada naquele frenesi todo e diz, tenha dom, tenha revelação, tem línguas. 2. Só 2. Isso é muito interessante, né? Como tinha que organizar a bagunça do culto em Corinto. E isto aqui é bem claro, específico. Sucessivamente. Não é nem para falar os 3 ao mesmo tempo. Fala um, terminou. Fala o outro agora. O outro terminou de falar em língua. Fala o terceiro agora. Só. Só esses 3 e um após o outro, sucessivamente. E haja quem interprete. Ainda tem esse detalhe. Tinha que ter um intérprete. Alguém com dom de interpretar a língua. Porque senão não há edificação para a igreja. Imagina, falou um irmão 5 minutos em língua. O outro irmão assumiu depois, falou mais 10. O terceiro irmão se empolgou, falou 20 minutos. Quanto já deu? Mais de meia hora. Toda a igreja esperando a gente falar em língua. E está lá, aquela barulhada toda. E aí? O que Deus disse? O que Deus disse nessa língua toda aí? Paulo ordena, Paulo organiza e Paulo coloca as regras. Tem a intérprete. Então está aqui falando em língua, falou 5 minutos. Ó, o Senhor disse isso, assim, assado. Através dessa língua. Essa língua está dizendo o seguinte para Deus, que era o homem falando com Deus. O Senhor seja louvado, o Senhor seja grande, enaltecido. Essa língua está dizendo o seguinte, o Senhor é o Rei dos Reis. Tinha que ter alguém para interpretar, porque só ouvir 3 pessoas falando em língua direto não trazia edificação para o restante da igreja. Todo mundo entendeu? Está aqui bem ordenado, né? Verso 28. Mas não havendo intérprete, censurou geral agora. Mas tem um monte de gente que fala em língua. Não interessa. Cadê o do intérprete? O intérprete está doente em casa, não veio. Engole a língua. Engole, não fala. Falando consigo mesmo e com Deus. Fala no seu particular. Se levantava no culto. Que Paulo está ordenando o culto. Haja salmo, haja doutrina, pregação da palavra, haja revelação, isso no culto. Mas era uma coisa ordenada, não atropelada, não ao mesmo tempo. Eu, por exemplo, já vi pastores repreender pessoas em culto pentecostal, já frequentei muito igreja pentecostal no começo da minha caminhada, e o pastor tinha que mandar calar o vaso, porque ele queria dar continuidade ao culto, e a pessoa ele levantava 1, levantava 2, levantava 10, e falou, não pode ser assim, bagunça. Pastor Walter, vocês foram de lá, eu já vi, pastor Walter Marcari, ele fazia assim, ele deixava um período para todo mundo falar em língua no culto. Quer falar em língua? Então o período é esse. Aí, quando ele tomava a palavra de volta, ninguém mais podia falar em língua. Para ter ordem. Porque senão, na hora que ele ia entregar o recado de Deus, está ali. Não pode. Quer falar em língua? Fala agora. O momento é esse. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Acabou. Volta aqui para a direção. Isso aí. Porque tem controle. O dom do Espírito não é descontrolado. O dom do Espírito não é sem você poder contê-lo. Nós vimos na semana passada um monte de coisa absurda que pessoas no dom do Espírito. Vocês lembram do vídeo, irmãos?
do camarada agarrado na pilastra no meio da igreja? Aquilo ali é de Deus. No mínimo é um descontrole emocional total daquele cidadão. Irmão Aranha. Meu irmão, se vocês forem ver vídeos na internet, tem um monte de vídeo bizarro. A preguiça que se agarra assim, né? A gente ri, mas aquilo ali é um descontrole. Quando, na verdade, você tem controle sobre o dom. Não serve para nada. Não está edificando. O que adianta o irmão agarrado no poste ali no meio da igreja? Ele está edificando o que ali? Nem é ele mesmo. Eu acho maravilhoso como Paulo, né, equalizou a situação. Ele disse, é assim, faça um assado, só 2, 3 no máximo. Se tiver, intérprete. Não tiver, segura. E assim vai. Ele estava controlando o andamento do culto. Amém? Avança aí para mim. Não deixa de ter evidência de dom espiritual, porém não é desordenado. Continua o texto, vamos lá. Então, no mesmo texto ainda, verso 29 até o 33. Leia, para você se lembrar dele. Tratando-se de profeta, então tinha um espaço no culto, onde os profetas iam profetizar. Falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação, a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro. Ele não quer ninguém atropelando ninguém nesse culto. É todo dom ali bem ordenado. Todo mundo tem seu momento. E se tiver alguém que recebeu, né, no meio da ministração do outro, espera esse terminar, o outro levanta e entrega. Entenderam como é que era um negócio bem organizado? Mesmo, não tem essa loucura, só porque é o dom, tem que todo mundo se agitando. Não é isso não, irmãos. É bem organizado. Verso 31, igreja. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Aí ele diz no verso 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Entendeu? Entendeu? Que o dom é controlado pelo próprio portador do dom? O dom não dá liberdade para virar bagunça. Ah, mas eu tenho que entregar, estou aqui cheio, está explodindo. Não, não está explodindo não. Está explodindo não, espera. No momento oportuno você entrega. Não é uma loucura. Dá para entregar no momento oportuno. Você vai entregar. Desde que seja na ordem. Desde que haja decência e ordem. Verso 33. Por quê, irmãos? Porque Deus não é Deus de confusão. O que Paulo está fazendo com essa ordenança toda? Evitando o quê? Confusão na igreja. E sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Para não dizer que é só para a igreja dos Coríntios. Ele termina dizendo, como em todas as igrejas dos santos de Cristo. Amém? Então está aí um culto descrito com ordem. Um culto primitivo. Tem dons, tem manifestação de profecia, tem manifestação de revelação, tem dom de língua, interpretação, tem tudo que manda o sobrenatural. Porém, extremamente ordeiro, organizado, respeitoso, respeitando um ao outro, respeitando a ordem das coisas. Um culto ordenado. Esse é o culto descrito aqui naquela ocasião. Avança para mim aí. A igreja primitiva fluía nos dons. A igreja inicial fluía muito nos dons espirituais. Porque o Senhor Jesus manifestava o seu poder e do Pai por meio das igrejas. Esse relato agora que está aqui na sua folhinha de estudo, foi decalcado do livro de Eusébio Cesareia, primeiro historiador do cristianismo. Ele escreveu essa história do cristianismo no século IV, ano 310.
Ele é o primeiro historiador do cristianismo. Ele vai narrar, desde o tempo dos apóstolos até o período dele, como era o cristianismo, né? Como funcionava as igrejas. E aí, retroativamente, ele está no século IV, 310, ele vai falar como era no começo da igreja. Você vai perceber que já no século IV já tinham perdido a essência. No século IV já estava lamentando que aquilo maravilhoso que aconteceu no começo ficou para a história. Não é cessacionismo, viu? Vocês já ouviram esse termo, cessacionismo? Existe teologia que diz que os dons eram só para a igreja inicial, não é para a igreja moderna. Isso é erro. Os dons não cessaram. Houve um processo de esfriamento. Não é que acabou os dons, que foi esfriando a igreja. Já no IV século vai surgir, alguns anos depois, a Igreja Católica Romana. Então, da igreja efervescente do começo para a Igreja Católica Romana, há um declínio, né, das manifestações e do poder de Deus. Diga. Sim, um dos motivos foi esse. Ele está falando ali o seguinte: por que que no IV século, no ano 300 e pouco depois de Cristo, a igreja estava mais fraca e veio a se tornar depois desviada, se tornando a Igreja Católica Romana? Um dos fatores pelo qual a igreja enfraqueceu, isso é a análise dos historiadores modernos, tá bom? É que Jesus disse que breve viria. Os primeiros cristãos que sofriam martírio diário, perseguição diária do império, morrendo aos montes, nas arenas e tudo mais, morreram valentes, mas crendo o seguinte: daqui a pouco meu rei vai voltar e eu vou ser ressuscitado, breve. Os que sobreviviam ao martírio pensavam: eu estou sendo perseguido, não tenho nem onde morar direito, mas meu rei volta breve. Só que Jesus não voltou, nem com 100 anos, nem com 200 anos, nem com 300 anos. E o tempo de espera é uma prova para os filhos de Deus. Quanto mais passa tempo, maior a tendência do esfriamento. Não é? É assim que funciona. Se você está esperando por um longo período alguma coisa e não acontece, a tendência é esmorecer. A igreja esperou muito tempo. O Senhor não voltou, como ele disse, breve. 300 anos depois é tanta morte, tanta perseguição e nada da volta de Jesus. Isso já deu uma amortecida na fé. O outro fator foi a pregação da apostasia, do engano, que já começou lá na carta de João avisando que tinham muitos falsos profetas. Surgiram várias heresias paralelas ao cristianismo verdadeiro, tentando desfigurar o cristianismo. Não é? Entrou, por exemplo, os nicolaítas, que Jesus repreende lá no livro de Apocalipse, que era um gnóstico, o gnosticismo. Era uma corrente paralela que se dizia cristã, e não era. Ele começou a deformar o cristianismo. Então, ataques na doutrina de falsos pregadores do anticristo. Perspectiva da volta de Jesus cada vez mais frustrada. Mortes por 300 anos. 10 perseguições imperiais. Tudo isso foi uma prova muito grande para a igreja. E a igreja começou a esmorecer na sua fé. Por isso vocês vão ver aqui no relato primitivo, que antes aquela igreja que tinha tanto poder, manifestação, curas extraordinárias, começa a declinar desse poder. Eu já dei o preâmbulo, agora vamos ler o texto, tá bom? Quem quiser ler com o pastor. No segundo livro da mesma obra, ele também mostra que até os seus dias ainda restavam em algumas igrejas. Restavam, quer dizer que já não era mais abundante. Tinha um pouquinho ainda em algumas igrejas, naquela época, manifestações de poder divino e miraculoso. Até agora, diz, estão ressuscitando mortos. Olha que legal, a igreja ressuscitava mortos.
Qual é a igreja na atualidade que ressuscita morto? Mas a igreja inicial ressuscitava mortos. O que mais? Como ressuscitava o Senhor, comparando com o próprio Jesus. E como os apóstolos. Então não está falando aqui da ressurreição que Pedro fez com Dorcas. Isso foi no tempo apostólico. A igreja, mesmo 200 anos depois, ainda manifestava poder ao ponto de ressuscitar mortos igual aos apóstolos, igual a Jesus. O que mais? Por meio da oração. Oração é sempre a base, né? Pois mesmo entre os irmãos, com frequência, em caso de necessidade, com toda a igreja unida em muito jejum e oração, o Espírito tem retornado ao corpo antes morto. Como é que se dava essa manifestação de poder? Com a igreja unida em muito jejum e oração. Amém? Uma igreja que tinha esse foco, que tinha essa pegada, acontecer a ressurreição de mortos. Alguns, aliás, certo e verdadeiramente, expulsam demônios, pelo poder de Deus. De modo que, com frequência, essas mesmas pessoas purificadas de espíritos perversos criam e eram recebidas na igreja. Aquele que era liberto do demônio acabava virando irmão na igreja. Outros têm conhecimento das coisas por vir, dom de profecia, bem como visões e comunicações proféticas. Outros curam os enfermos pela imposição das mãos, dom de cura, e lhes restauram a saúde. Assim como ouvimos muitos dos irmãos na igreja que têm dons proféticos e que falam em todas as línguas por intermédio do Espírito e que trazem à luz os segredos dos homens para o benefício deles e que expõem os mistérios de Deus. Esses dons de diferentes tipos permaneciam, não permanecem não. E está falando de maneira retroativa, no passado. Permaneciam com aqueles que eram dignos até a época mencionada. Lá no princípio tinha isso tudo. Entenderam? Não é que os dons cessaram. Quando chega no 4º século, já não há mais. Os dons começaram a ficar raros. Porque a igreja também começou a ficar mais fraca na sua fé, confiança no Senhor, e recebendo doutrinas apóstatas, toda hora invadida por doutrinas apóstatas, a igreja foi enfraquecendo. Amém? Mas isso aqui é um relato interessante que mostra também as atividades sobrenaturais na igreja. Muito provavelmente nos cultos, como nós vimos Paulo ordenando. Ok? Deu para ter um panorama? Avança aí para mim. Os cultos nas igrejas primitivas, relatos. Agora nós vamos sair da Bíblia, já saímos até, né? Esse último foi um relato exterior. E vamos ver o que a própria igreja descreve como era o culto antigo. As descrições contidas nos relatos da igreja primitiva revelam uma ordem de culto bem rudimentar e com relativa padronização. Rudimentar quer dizer, era simples o culto. Não tinha invenção de muita moda, era um culto simples, bem básico. Esse aqui também é um destaque, nós vamos destacar aqui, é Justino Mártir. Escreveu isso no ano 150 depois de Cristo. No dia que se chama do sol. Isso você não sabia, então vai aprender agora. No dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos. E aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos, os atos. E convite, não, estou pulando uma linha, ou os escritos dos profetas.
Estão lendo aqui as Memórias dos Apóstolos, eram os Atos dos Apóstolos. Ou os escritos profetas, já remete à Antiga Aliança. Eles tinham agora o Antigo e o Novo Testamento, no segundo século. Depois, pulei tudo. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Então, alguém lia o texto, o pregador ministrava a igreja para imitar aqueles exemplos. É como os cultos de hoje, não é muito diferente. Depois de terminada, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água. A ceia do Senhor, né, nos cultos regulares aqui, ó. Só tem um detalhe que você está observando aqui, que além do pão e vinho, tinha mais o quê? Água. Purei tudo? Ah, beleza, né? Em seguida, levantamos-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Então, teve aqui nesse culto leitura da palavra, pregação ou exortação, e agora orações. Não é um culto bem simplesinho, muito parecido com os atuais? Depois de terminada, como já dissemos, oferece o pão, vinho e água, e o presidente, percebam que é um líder, né? São vários. Conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces. Era a hora do líder estar orando ali. E ações de graças. E todo o povo exclama dizendo, amém, a concordância da direção daquilo que está sendo feito ali. Bem igualzinho aos cultos atuais. Vem depois a distribuição e participação feita a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças e seu envio aos ausentes pelos diáconos. É a Santa Ceia do Senhor. Quem estava presente ali recebeu os elementos. Mas quando alguém faltar por motivo de doença, era responsabilidade dos diáconos, viu, diácono Júlio? E na casa do cidadão ele levou os elementos da ceia. Os diáconos serviam para isso. É um relato do século II, anos 150. Os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme a sua livre vontade, dá o que bem lhe parece. Está sendo bem específico, né? Tá, aqui está se exigindo dízimo? Não. Dá o que quiser, como bem lhe parece, do seu jeito. E o que foi recolhido se entrega ao presidente. Amém? Então aqui é o momento da oferta. Ele o distribui aos órfãos, às viúvas, aos que por necessidade ou outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros que de passagem, numa palavra, ele se torna o provisor de todos os que se encontram em necessidade. Então, a gerência dos recursos pelo líder. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Que dia é esse, dia do sol? Domingo. Não é o sábado, porque Jesus não ressuscitou no sábado. Amém? Está clarinho como é que era o culto? Todas as partes do culto? Está aqui, ó, uma descrição de um culto primitivo. Tinha tudo isso. Aqui não há destaque assim específico sobre dons, né? Como Paulo tinha ordenado. Mas a métrica do culto está aí bonitinha. Pregações, leitura da palavra, exortação, pregação, prece, que são as orações, distribuição dos elementos da ceia, depois o ofertório e ponto. Só isso. Simples assim. Parece que era semanal. E saía todo mundo das cidades e dos campos para fazer aquela reunião. A Santa Ceia era mais frequente, até porque tinha a festa do ágape antes, lembram? De eu ter falado? Eles faziam questão de estar comendo junto, celebrando junto.
e nas casas uns dos outros, havia muita comunhão. Então era mais frequente. Esse negócio de estabelecer só uma Santa Ceia é mais moderno, mas no começo era mais frequente. Mas dá para ver aqui uma sequência de um culto primitivo, muito parecido com os cultos atuais, né? Pelo menos com o nosso culto é parecido. Tem nada muito discrepante, diferente, não. Amém? Todo mundo enxergou? Então avança aí para mim, filho. A Didaquê resume assim: reúnam-se no dia do Senhor. Qual é o dia do Senhor? Domingo, primeiro dia da semana. Para o partir o pão e agradecer, após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Olha como é que ele enxerga que o culto é um sacrifício. É um sacrifício coletivo e individual. Então, no ajuntamento dos santos, ofertamos a Deus nosso culto. Estejam, pois, limpos, né? Liberados dos seus pecados. Confessem. Se confessem antes, para não ter um ajuntamento de gente impenitente. Se todo mundo liberar o coração, o Senhor vai receber o culto da igreja toda, como sacrifício a Ele. Esse aqui já é outro escritor, que é Inácio de Antioquia, escreveu aos Efésios. Foi Marte também, ano 110 depois de Cristo. Olha como é que ele trata o assunto, vamos lá? Cuidai, pois, de reunir-vos com mais frequência. A grande luta da igreja moderna, reunir-se com mais frequência, para dar a Deus ações de graças e louvor. Está vendo? Na reunião vai ter ações de graças e vai ter louvores. Mas qual é o erro que eu quero deixar aqui como um protesto? Reúnam-se com mais frequência. Significa que já tinha gente relaxando naquela época. E hoje tem cristão que se contenta com uma reunião semanal. Uma tá bom. Então, qual é a pergunta dele? É o que está escrito em toda a Escritura. Jesus não ressuscitou no sábado. É logo após a passagem do sábado. Já foi estudado isso, tem até no canal, se ele quiser ver. Se ele procurar lá. Procura lá de jeitinho que tem 3 aulas sobre esse assunto. Jesus não ressuscitou no sábado. Ok? Ele ressuscita primeiro dia da semana. Isso é inequívoco para toda a igreja. É inequívoco até para os irmãos judeus messiânicos. Judeus messiânicos afirmam que a ressurreição foi no sábado. A crucificação que não foi na sexta, porque não daria 3 dias. A ressurreição é no domingo. É inequívoco. A crucificação é que não foi na sexta, mas a ressurreição é inequivocamente no primeiro dia da semana. Ok? Voltando para cá. Por que a necessidade de reunir mais? Tem crente que já estabeleceu no coração, se eu for no domingo, tá bom. Já paguei a minha penitência. Reunir-se mais é uma bênção. Eu preguei 1 mês e meio sobre isso, sobre coinonia, né? Receber os irmãos nas casas é uma bênção. Estar junto com seus irmãos é uma bênção. Irmãos, comunhão é uma bênção. Para adorar a Deus, então, para glorificar a Deus melhor ainda. Não restrinja no seu coração. Eu só preciso ir no dia do culto. Não restrinja isso no seu coração. É errado. Eu li outras coisas na igreja primitiva que falavam sobre isso. Até um dos pais primitivos falava, se reúnam mais para se fortalecerem. Porque o diabo peleja. Quem tem mais chance de prevalecer contra o diabo? Um indivíduo ou uma congregação? Uma congregação lutando junta. Então, hoje é uma cultura inversa. Eu só preciso ir uma vez na igreja na semana. Isso é um erro. A igreja primitiva valorizava e estimulava reunir-se mais vezes. Amém, irmãos? Pois, vamos lá, quando vos reunis com frequência, aqui, ó, abatem-se as forças de Satanás. Qual é o efeito de estar mais reunido fazendo culto? Prevalecer contra
as forças do diabo. E desfaz-se o malefício pela vossa união na fé. Igreja junta é um poder imenso. Quando está junto. Um cristão sozinho é um indivíduo, lutando contra as mesmas forças espirituais. Nada melhor que a paz que aniquila toda a guerra de poderes terrestres e celestes. Amém, queridos? Aprenderam com um bispo primitivo que deu a vida por Cristo? Reúnam-se com mais frequência. Tem mais poder quando está todo mundo junto. Simples assim. Um indivíduo sozinho lutando contra as forças do diabo é uma coisa. A igreja junto é outra coisa. Conseguiram aprender o benefício das reuniões? Avança aí para mim. Já estamos chegando na reta final. Hoje eu falei que ia ser mais curto. Bem curtinho. Deus ia ter que jogar o Espírito espalhado, né? Ele perguntou lá, no Pentecostes, se a igreja não tivesse reunida em oração, como é que ia ser? Não é? Se Deus tivesse o propósito de iniciar a igreja de qualquer maneira, ia ter que levantar os caras separados, cada um na sua casa. Sem contar que o corpo cura o corpo pelo poder da cabeça. O cabeça é Cristo. Mas quem é que ministra a cura? Está alguém entre vós doente? Chame quem? Cristo. O Senhor está no céu, intercedendo por nós. Chama quem para orar sobre o enfermo? O corpo, parte do corpo. Chama os presbíteros e faça uma oração sobre ele. Perceba que Jesus dá o poder, mas ele quer a interação do corpo. Ele quer a interação de irmão com irmão. Aí mais adiante, no mesmo texto de Tiago diz: confessai as vossas culpas para os presbíteros, uns aos outros. Olha aí como é que o corpo é usado dentro do próprio corpo. A ideia é, porque eu sou pastor, não serve tanto quanto exemplo. Se o Marcelinho precisasse de confessar alguma coisa, procurasse o diácono Júlio. Ele confessa, Júlio orienta, abençoa, alivia o coração do Marcelo. E ele foi curado. Qualquer irmão. Estou dando um exemplo ali, porque eu conheço a ligação dos dois. Mas perceberam como você precisa do outro irmão? Tem que estar unido. Você precisa. Eu falei no domingo agora, na última mensagem, para vocês abrirem suas casas para os ungidos. Porque às vezes você precisa de uma ministração e não pede publicamente. Você precisa de uma ministração. Está angustiado, está, sei lá, ansioso por algum problema, está com uma enfermidade. Qual a probabilidade que você tem de você estando com uma enfermidade e ficando calado, que você seja abençoado por alguém? Qual é a probabilidade? Não diminui? Muito. Agora, se você está dentro de um grupo, ou pelo menos esse grupo vai na sua casa, e você partilha com ele, qual é a probabilidade que esse grupo se manifeste em favor de você, impondo as mãos e abençoando sua vida, te curando? Se você traz os ungidos para perto de você, tem mais chance de você ser curado, abençoado. Para isso nos unimos. Se você repele os irmãos, não gosta, não quero ninguém na minha casa, problema teu. Fica isolado, boboca. Trouxa, perde a bênção. Vai ficar pelejando sozinho. O irmão Inácio, o bispo Inácio falou, é para vencer as forças do diabo, que não são fracas, tem muito demônio por aí afora. Então, queridos, percebam a bênção que é estar junto com os irmãos. Favoreçam isso, abram suas casas, recebam. Troquem almoços, troquem jantares, troquem figurinha, ele falou ali figurinha, uma metáfora. Favoreça estar junto com os irmãos, é bom, é salutar, é fortalecedor, tem oportunidade de bênção. Só em você abrir sua casa para os seus irmãos é bênção.
Bati na tecla tantas vezes esse mês, e agora estou aqui usando a igreja primitiva para mostrar o mesmo princípio. A igreja, os membros do corpo precisam uns dos outros. E aí Tiago diz, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Mas não é um justo na sua casa. É aquele justo que está junto do contexto que abençoou o seu irmão, curou o seu irmão. Olha a sequência. Você confessou para o seu irmão, ou seja, está com mais alguém. E ali aquele justo orou sobre a sua vida. Esse é o contexto. Não tem nada de individualismo, isolacionismo, nada disso. É dentro da comunhão que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Não está falando para você na sua casa ficar orando pelo justo. Não é esse o contexto. É na comunhão dos santos que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Que deve ter mais de um justo naquela reunião. Amém? A ideia é essa. Alguém quer fazer pergunta? Já vou chegando na reta final dessa lição. Eu falei que estava mais simples. Estou acostumado com lição de 1h40. Tudo que se acumula tem mais força, né? Tudo que se acumula tem mais força. Então a ideia, queridos, é que vocês amem estar junto com os irmãos. É bom. Não é uma coisa só de prazer pessoal, entretenimento. Não é isso, é bom espiritualmente estar com os irmãos. É onde nós nos fortalecemos, é onde nós somos abençoados. Quantos relatos eu já vi nesses 23 anos de pastoreio, eu sou pastor há 23 anos, de irmãos enfraquecidos na fé. Ah, eu estou enfraquecido. Qual o maior erro desses irmãos quando estão enfraquecidos na fé? Se isolam da igreja. O enfraquecido na fé dá um tiro no próprio pé quando ele sai da igreja. Se você está se sentindo mais fraco na sua fé, você não tem que sair da igreja. Pelo contrário, você tem que buscar ajuda e apoio na igreja. É no meio da congregação que você é fortalecido. É numa reunião que você vai, que você ouve uma palavra que está sendo ministrada naquele lugar e que de repente está dentro da sua necessidade. É numa reunião que você participa, que em casa, enfraquecido, você não tem nem mais forças para orar, mas quando você vai e se junta com seus irmãos, a força das orações dos seus irmãos te empolga a orar. Ficar isolado da congregação é um erro. É um suicídio espiritual lento. Porque o isolado, sabe aquela ilustração muito comum no meio evangélico? Que nós somos brasas. E brasa fora do braseiro acontece o quê? Se apaga. A brasa toda junta é um fogareiro. Tu tira uma brasa do braseiro, ela fica preta e fria. A figura clássica é essa. Onde é melhor estar? No braseiro, junto com todos os outros que estão quentes. Isso aí. Seu contexto familiar não favorece. Você se abastece de novo. Enche mais um pouquinho o tanque. Imagina se você mostrou a sua dinâmica de fé. Você está isolado, precisa das reuniões para ir se fortalecendo, se abastecendo. Imagina se você faltasse 3 semanas seguidas. É o que é a realidade de muitos cristãos, viu? O camarada vem uma vez no mês na igreja.
Deus é misericordioso sempre. Sozinho? Fica 3 semanas sem buscar a comunhão dos santos. O que acontece? Vai ficar cada vez mais fraco. Daqui a pouco você está até acompanhando pessoas incrédulas para outros afazeres. Daqui a pouco você está usando o domingo que você vinha para o culto para ir no Maracanã ver futebol. Vai para churrasco, vai para pagode, vai para qualquer outra coisa. Porque largou mão daquilo que era saudável para a sua fé, que é estar junto com os santos. É fácil. Uma pessoa isolada, por isso que o pastor de vocês tem palavras duras, firmes contra os desigrejados. Ah, pastor, você não sabe o que é ser um desigrejado, não sabe o que me fizeram naquela igreja, não sabe o que aquele líder fez comigo naquela igreja, não sabe o escândalo que eu passei. Vem cá, eu compreendo que a igreja está cheia de escândalos. Toda hora tem um ministério caindo em escândalo aí. Compreendo isso, é um tempo de apostasia. Mas Deus não tem homens de Deus aos quais você possa recorrer para congregar. Só tem pilantra, só tem inescrupuloso, só tem lobo. Não existem homens fiéis, não existem homens de Deus que se dedicam às ovelhas. Eu acho que quando uma pessoa resolve ficar desigrejada porque diz que não tem opção, isso não é verdadeiro. A pessoa pode se ferir, teve uma experiência negativa, foi maltratada por um líder, aí ela se feriu, se trancou, castelo de mágoa, como diz na palavra. Beleza. Passado o processo daquele processo inicial de mágoa, para ela sobreviver espiritualmente, o que ela tem que fazer? Continuar no castelo de mágoa, isolado dentro de casa? Ela vai se fortalecer sozinha? Nunca, irmãos. Ela vai acabar se afastando, esfriando para sempre até, se não morrer espiritualmente. Queridos, entenda, tem sempre um oásis, tem sempre um refúgio. Existe alguma congregação que funciona nos padrões bíblicos. Existe algum líder espiritual que anda correto. Está difícil de achar? Eu compreendo, até acredito. Mas existem. Então, não justifica o cristão ficar dentro de casa, isolado, em depressão, 1 ano, 2 anos sem congregar. Por quê? Procura. Pastor, é difícil achar um homem de Deus decente, um líder, que não seja um mercenário na fé, etc, etc. Mas se acha. Você acha que Deus quer que você morra espiritualmente? O próprio Deus que te ama não pode te conduzir a um aprisco, onde tem um ambiente espiritual saudável? Tem que ter, gente. Tem que ter. Eu não estou falando aqui da filha do rei, não. Eu procuro que essa casa seja saudável para todas as ovelhas. Eu procuro não ser um pastor tóxico, está tão em moda, pastor tóxico. Eu não sou um pastor tóxico. Procuro ser uma bênção na vida de vocês. Mas não estou falando da filha do reino, não. Eu acredito que existem muitos outros ministérios e igrejas de homens sérios, de que Deus separou para guiar suas ovelhas. Então, a opção de ficar desigrejado é uma opção. Não é a ordem do Senhor. Diga, minha irmã. A irmã tem uma liderança. O seu negócio é com Jesus. Mas dá para ficar só com a cabeça sem o corpo? Sim, sim. Era uma igreja saudável. Igreja não é... Eu vou dizer para a irmã, eu vou aproveitar esse gancho. Igreja não é importante. Cristo morreu pela igreja. Não tem como você dizer, eu amo a cabeça e não amo o corpo. Cristo morreu pela igreja.
A igreja não é importante para você como indivíduo. A igreja é o fruto do penoso trabalho de Cristo. Quando a gente pensa, a igreja é só uma organização, que eu posso ir ou não, eu estou vendo de maneira errada. A igreja é o corpo do Cristo. É o corpo do próprio Senhor Jesus. A extensão dele na terra. Então o que acontece, a irmã falou de liderança, é que a gente estabelece o parâmetro da nossa fé e da nossa comunhão pela liderança. E hoje em dia está muito em voga escolher o pastor. Eu quero ser da igreja do pastor Luciano Subirá. Eu quero ser da igreja do pastor Sila Malafaia. Você escolhe a igreja olhando para o líder. Eu estou falando que realmente você tem que procurar ver o líder que é, digamos assim, mais correto possível. Mas a igreja é mais do que isso, é o corpo do Cristo. Se você não consegue congregar porque o líder tal isso e faz coisa errada, será que não tem um grupo de irmãos que se reúnem, que sejam saudáveis, para você estar junto com esse grupo de irmãos? Com certeza tem, irmã. Não, a irmã está fixada na placa. Eu estou falando de organismo, Eu não estou falando de placa, eu estou falando de orgânico. Olha só, o que nós estamos lutando para implantar aqui na cabeça dos irmãos? Eu estou ligado organicamente ao corpo de Cristo. Aí Paulo diz, de sorte, quando um sofre, todos sofrem. Como é que é isso? É quando a igreja vive essa ligação profunda de amor. Paulo fala de entranhas de afeto. Nós temos que estar ligados uns aos outros de uma maneira tal que a dor da irmã reflita em toda a igreja. Está entendendo? Não estou falando de placa, eu estou falando de corpo, de organismo vivo, cujo cabeça é Jesus. Então, quando uma pessoa diz para mim, eu não consigo me achar numa igreja, eu só tenho Jesus, ela está dizendo, eu peguei a cabeça, botei a cabeça debaixo do meu braço e eu ando só com a cabeça. Mas eu não quero o restante do corpo. Eu estou contente em andar com a cabeça. Só que Jesus não morreu por indivíduos, ele morreu por um corpo. Se eu não me dou bem com o corpo, tem algum problema. Se eu não me dou bem com o corpo, tem um problema. Deus fala, não fala? Que bênção, viu? É isso, irmã. Que não tem placa denominacional. Independente de placa. Esse seu irmão é seu irmão eternamente. Glórias a Deus por isso. E agora a irmã está ouvindo isso aqui. Então, olha como é que Deus te ama. Acabou de botar alguém, antes da irmã chegar aqui e eu fazer esse discurso todo, para te mostrar na prática que o corpo cuida do corpo. O corpo cuida do corpo. Não estamos falando aqui de denominação, estrutura, nada disso. Estamos falando de seres humanos ungidos com o mesmo Espírito, que conhece o seu dono e está ali abençoando uns aos outros. Eu estou falando que quando uma pessoa... Eu nunca passei pelo processo de ficar desigrejado. Nunca. Tenho 30 anos de evangelho. Sempre fui membro de igreja. Tive os meus pastores. Hoje eu sou pastor. Tive os meus líderes. Mudei de igreja. Eu não fiquei a vida toda numa igreja. Eu mudei de igrejas. Comecei numa igreja, mudei para outra, mudei para outra. Já mudei pelo menos umas 3 vezes de igreja até chegar nesse ministério. Então a questão não é a denominação ou as igrejas. Eu nunca fiquei um período longe da igreja, longe dos meus irmãos, mesmo quando era ovelha. Mesmo quando eu era ovelha. Eu não nasci pastor. Eu nasci ovelha, nasci de novo como ovelha. Eu sempre tive prazer de estar reunindo com os meus irmãos.
Estar com eles era um prazer, um privilégio. Eu aprendi, abençoava, era abençoado. É isso que eu estou falando. Estar com os irmãos é uma bênção. A irmã está aqui ouvindo isso hoje no meio de nós, é uma bênção para a sua vida. Sua participação nos abençoou todos aqui. Seu testemunho. Porque Deus tratou contigo agora. Para a irmã entender que nós precisamos estar juntos uns dos outros. E eu preguei durante 1 mês e meio aqui, minha irmã Sônia. Quebrando as barreiras no coração, para a gente confiar no irmão. Que a maior dificuldade nessa geração final agora, da igreja, é a confiança. Há uma ênfase muito forte no individualismo. Então as pessoas vão para as congregações, para os cultos, não comungam com ninguém, ouvem a palavra e saem, se abastecem e vão embora. Elas não fazem ramificações na horizontal. Eu vou no culto, eu ouço a ministração, a palavra, se foi boa, se foi ruim, não sei, e vou para casa. E são pessoas que estão consumindo, são consumidores da fé. Mas não há ligação orgânica entre os membros, porque todo mundo é desconfiado. Todo mundo é desconfiado. Será que o fulano é boa pessoa? Será que ele é um chato de galocha? Será que se eu me aproximar daquela irmã, ela é trambiqueira? Ela vai querer me passar uma pirâmide financeira? Ela vai querer me empurrar Rinodê ou coisa parecida, Mary Kay? É assim. Não tenho nada contra a Mary Kay. Eu não tenho nada contra a Mary Kay, deixar claro aqui. Eu estou falando da desconfiança. As pessoas são desconfiadas umas das outras, de tal maneira que é impossível quase que ela abra o coração para um outro irmão. Está sofrendo horrores sozinho. Está sofrendo horror, pagando preço altíssimo. Mas é incapaz, ou não se sente apto ou à vontade, para chegar para o irmão, irmão, ora por mim nessa área, assim, assim, assado, que eu estou passando uma prova nessa área. Tem um texto na Bíblia, que é parâmetro para mim, que diz assim, Paulo diz, comunicai aos santos nas vossas necessidades. Esse texto, para mim, é orientação divina. Tem gente que está passando prova, seja financeira, seja emocional, seja na saúde, e não fala para ninguém. Então, a única maneira de eu ajudar esse irmão é por revelação divina. Como é que eu vou saber? Se você não fala. Não é? O pastor tem que receber uma revelação do alto. Que naquele mês ou naquele período a pessoa está sem dinheiro. Porque eu não sou obrigado a saber. Correto? Qual era a sua obrigação? Vou te dar a palavra. Qual era a sua obrigação? Chegar, pastor, ora por mim. Nesse mês eu passei por um revés financeiro, estou assim, estou assado. Pastor, será que tem como me ajudar de alguma maneira? Tem bolsa de compra aí para a gente compartilhar. Como é que eu vou saber que você está passando uma penúria? Por adivinhação? Não, tem que ser por revelação. Porque as pessoas não comunicam aos santos as suas necessidades. Comunicai, ó, fala. Qual é a sua necessidade? Para que a gente possa ajudar. Não por adivinhação, mas porque você comunicou. Diga, André. E o seu filho já saiu? Você pediu oração na quarta, seu filho saiu que dia? No dia seguinte, na sexta-feira você estava lá comigo e não me comunicou que ele melhorou. A gente tem uma tendência de, na hora de pedir, falar com meio mundo. E na hora que recebe a bênção, por que não comunica para meio mundo que já recebeu a bênção? Para a edificação da igreja. Que o milagre já ocorreu. Na hora de pedir, é a primeira ir lá no zap, lascar o dedo lá, escrever, mandar áudio. Na hora que recebe a bênção, a cura, a libertação, cadê o retorno, o feedback? Nós somos muito individualistas. Muito. Fora do padrão que o Senhor queria. Amai-vos uns aos outros. Fora do padrão. E eu estou batendo nessa tecla. E a lição me deu gancho agora para falar de novo sobre isso. Nós precisamos quebrar as barreiras. Tem que ter liberdade de chegar para o seu irmão sem medo. Pessoas que você conhece, o caminhar.
Você sabe que é uma pessoa íntegra, uma pessoa espiritual, e dizer para ela as suas necessidades. Então, ter sofrido aí com sei lá, vício em pornografia. Como é que nós vamos saber? Isso é uma coisa absolutamente particular e feita provavelmente às escondidas. Deus sabe. Jesus sabe. Os anjos que acompanham essa pessoa sabem. Mas os seus irmãos não sabem. Tem que chegar para alguém e pedir. Por favor, ora por mim. Alguém de confiança, né? Ora por mim, eu estou com fraqueza nessa área. Se você não tem ajuda, como é que você vai se livrar dessa situação? É lógico que Jesus intercede por nós, ok? Jesus individualmente somos cobertos pela intercessão de Jesus. Mas ele estabeleceu o corpo para que o corpo atue em socorro do próprio corpo. Confessai as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Jesus não estabeleceu, confesse só para mim, que daqui do alto do céu eu libero a sua bênção. Confesse para os seus irmãos. Atue no corpo, procure socorro no corpo. O corpo vai te ajudar. Quantos entenderam? Agora podemos finalizar a lição. Depois dessa exortação, essa pregação, só posso fazer o apelo. Quem quer vir aqui na frente receber uma... Só falta o apelo. Quem quer se reconciliar? Já vamos finalizar. Não. Já fizemos um preâmbulo de uns 20. Mas o que você queria falar sobre isso? Ele foi morto na boca dos leões, o bispo Inácio. Ele foi levantado pelo próprio apóstolo. Não, mas os irmãos, se quiser, eles pesquisam. Deixa eu fechar minha aula aqui. E o bispo Inácio foi martirizado na arena, comido por leões. Ok? Antes de ser martirizado, ele escreveu várias cartas, uma dessa que eu mostrei aqui um trecho. Fortalecendo a igreja, fortalecendo a unidade do corpo, falando para os irmãos, irmãos, sejam um com seus bispos, com seus líderes, com os presbíteros. Ele fala todo esse relato para fortalecer a unidade do corpo. Por isso que ele fala ali, maior reunião, maior frequência, mais vencemos as forças de Satanás. Ele peleja para que haja unidade no corpo, bispo Inácio. Mas ele escreveu várias cartas. Esse material existe, da Patrícia, que hoje está tão acessível, está até fácil de comprar. Amém? Vamos finalizar a aula de hoje? Muito bem, já mostrei que o culto era extremamente simples. Mostramos como é que funcionava o culto primitivo. O que mudou? Mudou que a igreja passou a ser igreja imperial. Esse é o imperador Constantino I. Esse camarada aqui, o imperador romano, ao invés de perseguir os cristãos como os anteriores, ele resolveu se unir ao cristianismo e mudou definitivamente a cara do cristianismo no IV século. Constantino, entre aspas, pseudo se converteu, e a igreja que antes fugia de Roma passou a ser abraçada por Roma. Antes a igreja era clandestina, escondida nos cantinhos, forte, fervorosa. Agora entrou o dinheiro do império para financiar a igreja. Entrou o dinheiro do sistema. O que você acha que aconteceu? Corrupção. Os bispos eram homens perseguidos, então não tinham muitas posses. Eram homens simples. Agora, o dinheiro do império foi para os cofres dos bispos. Comprou os bispos. O que acontece com a era Constantino, chamo de era Constantino, é que a igreja vai ser amoldada agora ao Império Romano. E aí vai haver uma série de mudanças no culto. Eu vou alistar aqui as mudanças
quando a igreja foi para Constantino. Quando Constantino liberou a igreja da perseguição e começou a financiá-la. O que mudou no culto? Vamos ver aqui o incremento de Constantino. O culto cristão, que era relativamente simples, passa a ter pompa imperial. A aristocracia domina a igreja. Os nobres começaram a ficar em destaque dentro da igreja. 2. A adoção do incenso. Esse negócio do incenso na Igreja Católica Romana começou aqui no século IV. Antes usado no culto ao imperador. Já se jogava incenso para o imperador. Agora dentro do culto. 3. Os ministros que oficiavam o culto passaram a usar vestes ricamente ornamentadas. Agora é uma roupa mais bonita. Já não é mais simples. Avança para mim. O que é que vai mudar no culto da igreja do quarto século? Passou-se a iniciar os cultos com procissões e coros. Olha, a igreja perseguida era escondida, não podia ficar manifestação pública. A igreja imperial, agora do império, tem que ir aquele cortejo na frente, cantando, louvando, coros. Mudou, né? Mudou da simplicidade, entrou um ingrediente a mais. A procissão antes do culto. Que mais? Os ossos dos mártires e suas relíquias passaram a ser postos sobre os altares dos templos. Começaram a pegar os ossos dos irmãos que morreram, botar numa urna e colocar aqui em cima do púlpito, no santuário. Isso vai gerar a veneração dos mortos. Idolatria. A imperatriz Helena, mãe de Constantino, a mãe do imperador, trouxe de Jerusalém o que se supunha ser a verdadeira cruz de Cristo e dividiu pedaços dela pelo império. Perceba, Jesus morreu lá no ano 33 do primeiro século. A mulher está no ano 300 do quarto século. E ela ainda conseguiu achar a verdadeira cruz de Cristo. Como é que ela conseguiu? Quem guardou a verdadeira cruz de Cristo? E aí depois, irmão, separou os pedaços. Diz a história que tinha tantos pedaços dessa suposta que daria para fazer milhares de cruzes. A multiplicação das lascas da cruz de Cristo. Vocês não fazem ideia. Na Idade Média tinha uma cabeça de João Batista em cada igreja da Europa. Primeiro, como é que conseguiram pegar a verdadeira cabeça? Segundo, se tinham várias cabeças de João Batista, quantas cabeças João Batista tinha na vida? Era uma serpente de monte de cabeça. Percebam que o adorar ossos virou um comércio. Virou um bicho de 7 cabeças. Tinha uma em cada igreja. Essa aqui é a verdadeira cabeça de João Batista. Vocês não sabem disso, vocês são inocentes. Vai ler a história desse período. Guardar até leite do seio da Virgem Maria, irmãos. Existe isso na história. Como guardaram, não sei. Não sei como extraíram e não sei como guardaram. Porque 300 anos depois virou leite em pó. Empedrou. Vocês não têm noção, irmãos. Vocês não têm noção dos engodos. Isso é um livro bacana do como é que é o nome dele? Abraão de Almeida, da CPAD. Livro de história bacana, com todas essas bizarrices aí, desse período. Aonde que o negócio desanda? É aqui no quarto século. Aqui vai entrar a entronização do anticristo na igreja. Vamos lá, o que mais? Eleger os santos mártires como intercessores. Começa aqui, diante de Deus, passando a serem feitas orações a esses santos. Quando é que começou a orar Maria, a orar para Pedro, orar para João? Nesse período aqui que a igreja se corrompeu. O que mais? Substituição da idolatria romana aos deuses mitológicos pela devoção aos santos. Tira a estátua
de Júpiter e coloca a estátua de Pedro. É só substituir a estátua. Entenderam? Tira a estátua de Atena, bota a estátua de Maria. Foi só uma substituição de ídolo. Começa aqui, no quarto século. Incremento da mariolatria. Aprovação da designação Mãe de Deus, Mater Dei. Maria passou a ser não a mãe de Jesus somente, mas ela é a mãe de Deus. Mater Dei, mãe de Deus. Aí, meus irmãos, dá toda sorte de loucura, porque Maria é criatura. Como é que ela é mãe do Criador? Isso aqui dá uma série de loucura. 10. Constantino mandou erigir um templo em homenagem ao arcanjo Miguel, um templo para anjo, perto de Constantinopla, Nova Roma. Outra em Roma, também para Santa Irene, em homenagem à paz. Irene é paz em grego. Ele fez um templo para um anjo e fez um templo para a paz personificada. Esse cidadão que se converteu a Cristo, Constantinopla, Nova Roma, é enfeitada com a imagem de deuses pagãos da antiga Roma. Ele nunca se converteu, esse cara. Se vocês não sabem, a história registra que na hora da morte, quando ele estava moribundo para morrer, ele pediu para ser batizado nas águas. Porque até então não tinha sido batizado. Ele só se batizou Constantino na hora da morte. Estava com medo de, se não batizar, não passar pelo ritual e ir para o fogo. 2. A construção de basílicas, grandes prédios, com tronos para os bispos, as cátedras. A palavra catedral vem de cátedra, que quer dizer trono, cadeira. Então tinha um bispo que agora sentava literalmente num trono. Num prédio bem grande, catedrais. Quem criou tudo isso? Roma. O culto deixou de ter aquela simplicidade e entrou todos esses incrementos. É isso aí. Constantino pensou assim: já que não posso vencê-los, vou abduzi-los para mim. Espírito anticristo. Não. Conta a história da maneira deles. Quanta coisa que o período de Constantino acrescentou ao cristianismo. E aqui começa o grande desvio da igreja, que só volta para o trilho no século XVI com a Reforma Protestante. Daqui para frente é só, como diz uma gíria popular, daqui para frente é só para trás. Ladeira abaixo. Ele sabia. De aspersão, criaram depois. Como eu disse aqui, daqui para frente é só para trás. Tudo que a Igreja Católica inventou, teve por base esse início. Tinha, mas o camarada só se batizou com medo de ser condenado, é porque ele nunca teve certeza de salvação. Nunca. Ele nunca foi convertido. Ele continua adorando ídolos. Avança aí para mim. Acabou? Exortação final. Acabou ficando uma aula tão longa quanto as demais. Eu falei que ia ser mais curta. É sempre assim. Não, mas eu quis abrir um espaço aqui para exortar sobre koinonia. Não fazia parte da lição. Para edificação. 2 João 1, 7, 11. Perceba que você não deve anuir, aceitar essas inovações do anticristo. Vamos ler o que está escrito aqui? João já preparava a igreja, vamos lá? Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O espírito do engano já estava atuando lá no primeiro século. 8. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele
que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Amém? Qual é o erro da igreja? Ter ultrapassado o que Jesus mandou. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa. Não tenha comunhão com os hereges. Nem lhes deis boas-vindas. Porquanto, aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se o quê? Cúmplice de suas más obras. Se a igreja católica se deformou desde o quarto século até o dia de hoje, o que eu vou fazer tendo comunhão com católicos? O famoso ecumenismo. Tem pastores que não ligam. Evento católico romano, está o pastor lá na plateia, lá junto com eles. Ecumenismo não se faz. Não é para ter comunhão com o erro. Nem lhe dar as boas-vindas, nem receber em casa. É tão simples e objetivo, e é tão difícil das pessoas colocarem isso na vida prática. Amém, povo santo? Acabamos. Por hoje chega, né? Logo mais à noite, Santa Ceia do Senhor. Fique de pé nessa hora. Logo mais à noite, a Santa Ceia. Santa Ceia não é negociável. Santa Ceia não é desprezível. Tem efeitos espirituais na sua vida. Não falte Santa Ceia por motivo nenhum. Santa Ceia é a ordenança do Senhor. O Senhor ordenou. E nós vamos cumprir. Glória a Deus. Igreja, filhos do reino, minhas ovelhas. Pastor de vocês só quer o bem da alma de vocês. Não quero mais nada. Se eu fizer o meu bom trabalho de pastor, e vocês se salvarem para mim, eu vou estar também me salvando. Porque um dia eu vou comparecer diante do meu Senhor Jesus e vou ter que prestar conta de como eu conduzi vocês. Se conduzir em temor, se conduzir na verdade, se conduzir dentro dos princípios bíblicos. Ou se eu me tornei um pastor tóxico, está muito agora em voga. Eu sou um pastor ditatorial, um pastor herege. Então, queridos, em nome de Jesus, pelo meu próprio bem, pela salvação da minha própria alma, eu quero todo o bem do mundo para vocês, eu quero que vocês andem na verdade. Eu não retenho nada para mim. Tudo que sei da palavra eu passo para a igreja. Tudo que sei da palavra eu passo para vocês. Então, eu não estou cobrando, estou dizendo que é a minha função, a minha vocação, meu próprio preservar da minha alma. Mas façam aquilo que vocês ouvem na palavra. Se é verdadeiro o que eu manifesto a vocês, e de uma maneira profunda, com o amparo da igreja primitiva, eu não tiro nada da minha cabeça que eu não possa mostrar um paralelo na igreja primitiva. Quantas igrejas vocês acham no Rio de Janeiro e no Brasil que ministram junto com a igreja primitiva? Com os inscritos da igreja primitiva? Quantas igrejas vocês acham que tem no Brasil? Deve até ter, mas deve ser tão pouco que nem parece no radar, né? Vocês são ministrados com material de primeiríssima. Queridos, eu não estou exaltando, eu estou dizendo uma realidade. Vocês têm a sua fé balizada com a da igreja primitiva. Caramba, vocês podem conferir os documentos. Não tem como nem eu enganar vocês, sabia? Mediante o esclarecimento que vocês já têm, se eu tentasse desviar o meu bel prazer, vocês diriam, pastor, está errado. Porque o Senhor mesmo já me mostrou isso, aquilo outro. Eu não tenho nem como enganar vocês, mesmo que eu quisesse. E eu não quero. Não fazem. A teologia da igreja primitiva, o comportamento da igreja primitiva, tudo aqui é explícito para que a sua fé não seja baseada numa vertente teológica, mas seja baseada naquilo que os irmãos viveram. A nossa fé é comparada com o que os irmãos viveram e morreram por ela. Então, queridos, em nome de Jesus, continue nos princípios que o Senhor tem dado à sua vida.
Deus tem falado ao seu coração. Deus tem ministrado como proceder na casa de Deus. Então faça em nome de Jesus. Amém? Para seu bem e para bem de toda a congregação. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Muito obrigado por essa manhã na tua presença. E que daríamos ao Senhor por todo o entendimento que o Senhor tem trago ao nosso coração. Que daríamos ao Senhor por anos, o Senhor tem ministrado para nós, Senhor, através da sua palavra, o qual reputamos que seja pura, que seja genuína, verdadeira, sem mistura, sem desvios, sem apostasias. Deus, nós queremos te agradecer por esse maravilhoso privilégio e te pedir graça, Senhor, porque sabemos também que tu és um Deus justo, e a quem muito é dado, muito mais lhe será exigido, cobrado. Nós precisamos andar na altura do privilégio que o Senhor nos tem dado. Precisamos fazer valer a tua palavra em nossas vidas, na nossa vida individual e na congregação dos santos. Todos os princípios aqui, Senhor, explicados e iluminados pelo teu Espírito no coração dos meus irmãos, todos eles venham a ser prática de vida, para crescimento nosso, para vencermos as forças das trevas e para que o Senhor se alegre da sua igreja. Abençoa o teu povo, Senhor. Dá graça a cada um dos seus servos, meu Deus. Posso sair daqui pensando naquilo que ouviram, que não seja mais uma palavra ao vento, mas que seja uma palavra acolhida no coração, meditada, ruminada e transformada em vida, para a glória do teu nome, para a nossa vitória, para a honra e glória do nosso Deus e Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo privilégio. Logo mais à noite, 18h30, culto, celebração da Santa Ceia do Senhor.